E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2010 que fala sobre termodinâmica. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que aparecem. A figura abaixo representa simplificadamente o diagrama PV, sendo P dado em ATM e V em litros para um ciclo de uma máquina térmica que opera com o gás ideal. Considere que, durante o percurso ABCD, o número de partículas do gás permanece constante e que, para esse gás, a razão entre o calor específico e a pressão constante, Cp, e o calor específico a volume constante, Cv, é 5/3. Aí nós temos o gráfico e, na sequência, ele fala o seguinte: as etapas AB e CD do ciclo representados na figura são processos, primeira lacuna. Sendo assim, segunda lacuna, troca de terceira lacuna entre a máquina térmica e o meio, entre a máquina térmica e o ambiente. Bom, na primeira lacuna a gente tem que verificar qual é o tipo de transformação, se ela é isotérmica ou adiabática. São as únicas opções que nós temos aqui dentro dessas alternativas. E é facilmente verificar se o processo é isotérmico ou não. Não sendo isotérmico, só pode ser adiabático. Nesse caso aqui, então, né? Como é que a gente verifica isso aí? Um jeito bem simples é o seguinte: a gente sabe que no processo isotérmico, né, transformação isotérmica, a temperatura ela tem que ser constante, certo? Isso é uma característica, né, principal característica do processo isotérmico, transformações isotérmicas. E para que a temperatura seja constante dentro da curva, né, de um gráfico PV, o produto PV ele tem que ser constante, porque o produto PV é proporcional à temperatura. Como a temperatura vai ser constante, o produto também tem que ser. Então basta eu pegar dois pontos desse gráfico, o ponto A e o ponto B, e verificar se o produto PV é o mesmo. Se do ponto A ao ponto B o produto PV for o mesmo, eu já sei informar se a transformação é ou não isotérmica. Bom, então como é que a gente faz? Vai ali no ponto A, a gente sabe que a pressão em A é 2, aliás, o volume em A é 2 e a pressão é 1. Então a gente vai fazer exatamente isso, ó. Pressão em A vezes volume em A. Pressão é 1, volume é 2. Isso me dá um produto 2. Esse número ele não é a temperatura, mas ele representa uma relação com a temperatura. A gente vai ver agora o produto PV de B. Vai fazer a mesma coisa. Se der 2, é uma transformação com produto PV constante, consequentemente temperatura constante. Só que a gente verifica o seguinte: ó, o volume para B ele é 1. E a pressão para B é um pouquinho maior que 3, né? Um 3,1, 3,2, tanto faz, né? Poderia botar até 3 se eu quisesse. Porque o que a gente vai ver? A gente só quer verificar se o produto PV em B vai dar 2. Como a pressão de B já é maior que 2, é 3, né, um pouquinho maior que 3 na verdade, a gente vê ali que dá aproximadamente 3,2, 3,1, ou seja, não é o mesmo produto PV, né? De A para B a gente tem um aumento do produto PV, isso indica o quê? Um aumento de temperatura. Então, já verifico que a transformação AB não é isotérmica. Se eu quisesse, eu poderia verificar isso na transformação BC também. Ou melhor, na transformação CD, né? Que é a outra transformação que a questão fala. Mas como eu já verifiquei que a transformação AB não é isotérmica, então, consequentemente, a CD também não vai ser, porque a gente está preenchendo junta a lacuna, né? Então a resposta só pode ser C, D ou E, né? A transformação então é adiabática. Caso tu queira verificar se a transformação CD é adiabática ou isotérmica, né? Basta tu fazer o mesmo processo, verifica o produto PV em D e o produto PV em C. Se tu observar que dá o mesmo resultado, é isotérmica. Se tu observar que são resultados diferentes, vai ser, então não vai ser isotérmica, né? Como eu disse, não precisa verificar, porque a gente já verificou A, B e já viu que não é. Bom, sendo adiabática, qual é a característica da transformação adiabática? São processos em que não há troca de calor entre o gás e o meio, né? Ou entre a máquina e o meio. Então,
eu já posso terminar de responder, né? Sendo assim, não há troca de calor entre a máquina térmica e o ambiente. Ou seja, resposta C, né? Adiabático, sendo assim, não há troca de calor entre a máquina e o meio ambiente. Alternativa C para essa questão. E espero que vocês tenham entendido. Essa é a resolução. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!